Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A nossa aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 17 e o tema da aula de hoje é Índia. Pessoal, então como aspectos gerais da Índia, nós temos que a Índia tem 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Então nós temos que a Índia é o sétimo maior país do mundo, possui 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, é o segundo país mais populoso do mundo, perdendo apenas para a China. Então, nós temos como aspecto geral que a Índia é um país populoso, povoado e rural. Tem o domínio de clima de monções, o domínio da tropicalidade, verão úmido e inverno seco. 3 unidades morfológicas. Nós temos o Himalaia, com dobramentos modernos, região geradora de mananciais. Nós temos o Planalto do Deccan, cristalino, com grandes reservas de minerais. Nós temos a planície indo-gangetica, área com grandes rios e importante agricultura, sistema de jardinagem com mudas de arroz, solo sempre rendendo. Nós temos o predomínio da pequena propriedade e da grande mão de obra, ou melhor dizendo, numerosa mão de obra. Nós temos que o Ganges é considerado um rio sagrado. Eles acreditam no deus Brahma e possuem uma cidade sagrada que é a cidade de Benares. É a 11ª economia mundial e está na posição 132 do IDH. Ou seja, a economia não se traduziu em qualidade de vida. É a segunda economia que mais cresce e crescer é necessário para se desenvolver. Ainda como aspectos gerais, nós temos que a Índia possui 40% de analfabetismo, é o maior exportador de cérebros, ou seja, há muitas pessoas que saem da Índia com um diploma de nível superior ou até pós-graduação e assim por diante, que vão para Estados Unidos e Inglaterra, já que eles falam muito bem o inglês, indo até para o Canadá e alguns outros países desenvolvidos que necessitam de mão de obra altamente qualificada. Beleza? Então a Índia é o maior exportador de cérebros do mundo, mais da metade da população está abaixo da linha de pobreza, é um país com grandes contrastes socioeconômicos. Nós temos que Nova Delhi, Calcutá, Mumbai tem uma elevada diversidade étnica e religiosa. A Índia possui 16 línguas oficiais e 1.600 dialetos. Então nós temos aí como religiões hinduísmo, islamismo, budismo, confucionismo, cristianismo, sikhs, judaísmo, entre outros. Então nós temos que a Índia é a maior democracia do mundo e nunca teve nenhum regime de exceção. Em relação à porcentagem da população e a sua religiosidade, nós temos que 2,5% são sikhs, 11% muçulmanos e 80% brahmanistas. O brahmanismo é a religião mais antiga do mundo. Acredita no monoteísmo, na reencarnação e no sistema de castas, que foi amplamente questionado por Mahatma Gandhi. Esse sistema de castas rege o sistema de relações dentro do meio rural. Caso a pessoa desobedeça esse sistema de castas, ele pode ser expulso e perder o total contato de onde morava. Apesar do sistema de castas ser proibido na Índia, ele ainda existe. Na Índia existem por volta de 3.000 subcastas, sendo 4 as principais. Pessoal, então no sistema de castas nós temos os brahmanes, composta por sacerdotes, os kshatriyas, formada por militares, os vaishyas, composta por fazendeiros e comerciantes, e a mais baixa, os sudras, que são pessoas que servem as castas superiores. Pessoal, então em 1947, o Paquistão Islâmico e a Índia Hindu. Entre Índia e Paquistão nós temos um conflito religioso. Então como que aconteceu esse conflito? A princípio, com o assassinato de Mahatma Gandhi, a Índia se desmembra e as terras do Nordeste e Noroeste formam o Paquistão. Então, ou seja, o Paquistão era da Índia
e por questões religiosas eles se desmembraram. E atualmente eles brigam por uma região chamada de Caxemira, que a gente vai ver mais para frente. Em 1971, Bangladesh, que tem a sua maior parte da população composta de bengalis, se separou do Paquistão, que tem a maior parte da sua população dos machatos. Beleza? Então, Bangladesh era do Paquistão até 1971. E por questões étnicas, Bangladesh se separou do Paquistão e hoje em dia é um país independente. Nós temos movimentos separatistas na Índia por questões políticas, por questões religiosas já que a Índia possui várias religiões, né? Tem um inimigo regional, o Paquistão. E lembrando que a Índia não pode permitir que determinada região do seu país se separe, porque isso pode gerar um efeito dominó. Se uma se separou, as outras vão querer se separar também. Então, só voltando à questão da Caxemira, né? A Caxemira é um movimento separatista muçulmano, já que a Caxemira se encontra dividida em 3 territórios, em 3 países distintos, Índia, Paquistão e China. Essa região quer a independência e pertencer ao Paquistão. Nós temos alguns outros movimentos separatistas, como o movimento separatista Sikh, na região de Punjab, devido a um sincretismo religioso. Nós temos também o movimento separatista Tamil, na região de Tamil Nadu. Eles querem a separação porque eles são etnicamente diferentes. Nós temos como histórico recente da Índia Gandhi, advogado, educado na Inglaterra e com bom conhecimento dos métodos coloniais aplicados na África do Sul, regressou à Índia em 1915, incorporou os muçulmanos à causa autonomista, reintroduziu o ensino do hindu e deu particular importância à mobilização popular. Sua ligação com o Congresso Nacional Indiano reforçou a ala mais radical daquele movimento. Após a matança de Amritsar, o Congresso Nacional Indiano lançou em 1920 uma campanha que propunha o boicote das instituições coloniais, não participar de eleições ou de órgãos administrativos e não frequentar escolas inglesas. A não violência, a recusa de consumir produtos britânicos e a aceitação passiva das prováveis represálias conseguintes, isso gerou uma nova campanha em 1934, tinha como bandeira a independência total e a luta contra o monopólio do sal. Esse movimento pacifista e de não agressão fez com que a Índia conseguisse a independência em 1947, seguindo uma política de não alinhamento, ou seja, terceiro mundista. Ou seja, ele não se alinhou nem com os Estados Unidos nem com a União Soviética. Eles queriam uma terceira via. Então, em relação à economia, nós temos que o setor agrícola é forte e que a Índia possui grandes reservas minerais. É um país emergente, pertence ao NIC, novos países industrializados, crescimento apoiado no capital estrangeiro junto com o capital nacional. Pertence ao BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia e China, que é a elite do mundo emergente. Pessoal, lembrando que o BRIC, às vezes alguns geógrafos querem colocar alguns países no BRIC. Então nós temos aí que a Indonésia, alguns consideram a Indonésia um BRIC e outros consideram a África do Sul, beleza? Então aí, se considerar esses 2 países, seria BRICS. Pessoal, lembrando então que o conceito de BRIC seriam países baleias, né? Ou seja, países com grande extensão territorial, grande população, com grandes reservas de recursos minerais, mas que estão atolados economicamente. Agora, voltando à Índia, nós temos que a Índia possui uma tecnologia de ponta, principalmente na parte de informática, na parte de softwares e genéricos, é o maior exportador mundial, possui como centros Bangalore e Hyderabad. Como serviços, nós temos que a Índia é o maior call center do mundo e é o principal país de cinema, beleza? Lá eles têm a Bollywood.
Possui uma alta população universitária, são 200 milhões na classe média que falam inglês fluentemente. Daí o fato da Índia ser o maior exportador de cérebro do mundo. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente fixar o que a gente aprendeu na aula. Exercício 1. Entre a Índia e o Paquistão existem diferenças marcantes que alimentam conflitos territoriais há décadas, como por exemplo a disputa pela região da Caxemira. Uma diferença básica entre aqueles dois países geradora de forte tensão social é então, melhor alternativa D. Maioria da população muçulmana no Paquistão e hindu na Índia. Pessoal, lembrando que na sua origem o Paquistão pertencia à Índia, o Paquistão foi criado para que os muçulmanos que viviam na Índia pudessem ter um país, que foi posteriormente o Paquistão. Exercício 2. A civilização indiana, por volta do século VI a.C., passou por uma grande revolução espiritual, a qual produziu dois grandes pensadores e líderes religiosos. Eram eles. Então, melhor alternativa D. Siddhartha Gautama, o Buda, cujos seus ensinamentos representam o budismo. E nós temos Mahavira, que é considerado por alguns o fundador do jainismo e para outros como o divulgador do jainismo. Beleza? Exercício 3. Na civilização indiana, a estrutura social passou a ser organizada por meio do sistema de castas. Sobre esse sistema é correto dizer que, então, melhor alternativa B. Os indivíduos estavam associados a castas de acordo com seu nascimento. Exercício 4. Observe o mapa. Conflitos políticos de matriz religiosa geram contestações fronteiriças entre os países 1 e 2, que são respectivamente Paquistão e Índia. Beleza? Então, o número 1 em algarismos romanos é o Paquistão e o número 2 é a Índia. Exercício 5. Observe o mapa a seguir. Há uma grande quantidade de conflitos étnico-nacionalistas na Ásia. O continente abriga cerca de 60% da população mundial e milhares de etnias. Sobre o conflito étnico na Caxemira, é correto afirmar que... Pessoal, então aqui nós temos a Índia, aqui nós temos o Paquistão e aqui nós temos a Caxemira. Então, melhor alternativa C. A região é estratégica e o seu controle significa o controle das águas do curso médio do rio Indo. Exercício 6. No primeiro semestre de 1998, os países assinalados no mapa com os números 1 e 2 surpreenderam o mundo com testes nucleares, reacendendo o debate sobre a questão nuclear. Assinale a alternativa que apresenta na ordem crescente dos números os nomes destes dois. Então, melhor alternativa é a alternativa C, Paquistão e a Índia. Então, se a disputa da região da Caxemira gera ruim entre os dois países, fica ainda pior, já que os dois possuem bomba atômica. Exercício 7. País localizado na Ásia das Monções, mais especificamente no sul asiático, caracteriza-se por ser o maior produtor agrícola da área, mas, ainda assim, tem que importar alimentos devido à sua numerosa população. Atualmente observa-se nesse país um elevado crescimento industrial, investimentos na educação e em tecnologias avançadas. É considerado uma das futuras potências mundiais, embora apresente desigualdades socioeconômicas internas. O país citado no texto e destacado no mapa é a Índia. Melhor alternativa C. Exercício 8. Leia o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras adequadas. Índia, um mundo de diversidades, contrastes e conflitos. A Índia é um dos países com maior diversidade étnico-cultural, com uma população atual em torno de 1,1 bilhão de habitantes. O país tem 18 línguas oficiais e mais de 1.600 dialetos. Dentre essas línguas encontra-se o inglês, como herdeira direta da dominação imperialista sofrida pelo país. Quanto à religião, as principais são o hinduísmo, que abarca 81% da população total, o islamismo, com 12%, além do cristianismo, com 6%, do
sikhismo com 2,2% e do budismo com 0,7%, entre outras. Essa diversidade, porém, é fonte de numerosos conflitos étnicos, religiosos e econômicos, principalmente entre hindus e muçulmanos no interior do país, mas também externamente com o vizinho Paquistão, de maioria muçulmana, na disputa pela região conhecida como Caxemir. Uma das marcas desta cultura milenar é o arcaico sistema de castas, abolido pela Constituição Federal em 1950, mas que ainda persiste, dividindo a sociedade em grupos rigidamente diferenciados e realimentando uma grande desigualdade social. As lacunas do texto são corretamente preenchidas com a letra I. Então, melhor alternativa, e a resposta da questão é a alternativa I. Pessoal, então fazer esse tipo de exercícios é a melhor coisa que vocês fazem, já que esse exercício é praticamente um resumo da aula, beleza? Exercício 9. Sendo um dos países mais populosos do mundo, tem passado desde a década de 90 do século XX por transformações no seu espaço geográfico, fato que, por um lado, aponta para a globalização e para o desenvolvimento tecnológico e, por outro, acentua as diferenças sociais. A formação de mão de obra especializada destaca-se na produção de softwares, aviões, pesquisas espaciais, supercondutores e no desenvolvimento das biociências. Embora durante a Guerra Fria esse país tenha procurado não se envolver com alinhamentos propostos pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, tem historicamente encontrado dificuldades de relacionamento com seus vizinhos, em especial com o Paquistão. O país a que o texto se refere é a Índia, melhor alternativa, alternativa D. Exercício 10. O país é referência mundial na exportação de serviços de tecnologia de informação, TI, e de negócios que incluem atividades como gestão de servidores, programação e suporte técnico, concentrados em Bangalore, conhecida como capital da tecnologia da informação. As empresas ganharam o mercado internacional no final da década de 90. Quando empresas americanas procuraram quem resolvesse os problemas relacionados ao bug do milênio, que faria os computadores deixarem de funcionar em 1º de janeiro de 2000. Mas é um país com incríveis contrastes sociais, com a adoção de castas, grande número de analfabetos, predomínio da população rural e a presença de megacidades como Mumbai. O país a que se refere o texto é a Índia, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 11. Durante o século V a.C., a Índia esteve sob o domínio dos persas, sobretudo após vastas extensões do seu território terem sido conquistadas pelos reis Sírio I e Dário I. No século seguinte, os persas deixaram de ter domínio sobre os indianos. Isso aconteceu em razão da derrota que os persas sofreram para os exércitos de Alexandre o Grande na Batalha de Gaugamela, o que deu abertura para Alexandre o Grande dominar a Índia. Exercício 12. Assinale a alternativa incorreta. A Índia é o 7º maior país do mundo. Verdadeira. A Índia foi colônia britânica até 1947. Verdade. C. A partir de 1920 teve início o movimento pela libertação da Índia do domínio britânico. Verdadeiro também. Em 15 de agosto de 1947, os britânicos reconhecem a independência da Índia. Verdadeiro também. A resposta da questão é a alternativa I, já que ela quer a afirmativa incorreta. A Índia é a menor democracia do mundo e na Ásia uma das mais recentes. Então a Índia é a maior democracia do mundo e não é uma das mais recentes, beleza? Então melhor alternativa, alternativa I. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.